Coríntios, capítulo 3, verso 14, uma palavra forte, uma palavra carregada de uma poderosa revelação de Deus. Mas deixa eu te explicar que tudo começa quando Paulo está pregando o Evangelho, está anunciando a palavra de Deus. Outrora, Atos capítulo 9, verso 1, aleluia, diz que ele respira ameaça de morte. Isso depois de Atos capítulo 7, aleluia, do 55 ao 60, ele conseguiu a morte de Estevão. Isso depois de Atos capítulo 8, do verso 1 ao verso 8, e fica dentro das casas, estender a rua, jogar nas prisões. Agora ele não satisfeito, Atos capítulo 9 diz que ele está respirando salmo de Daço, ameaças de morte, e quer acabar com os cristãos de qualquer jeito. Só que a Bíblia diz em Atos capítulo 22, verso 6, que ao meio-dia, repita, ao meio-dia, Deus marcou um encontro com ele, derrubou ele do cavalo, mudou ele, transformou ele. E lá na casa, quando Ananias orou por ele, foi na rua direita, aleluia, orou, ele foi batizado. E dali ele passou a ser uma nova pessoa em Cristo. E o perseguidor passou a ser perseguido. E o homem que outrora era Saulo de Tarso, agora passou a se chamar Paulo. Diga para o irmão, houve uma mudança. Eu já quero te dizer que Deus é Deus que vai mudar com mudança na tua casa, na tua vida, na tua família, no teu casamento, no teu lar, na vida do teu filho, na vida da tua filha. Levanta a mão e glória. Deus vai fazer mudança. Diga para o irmão, não vai ficar do jeito que está, não. Vai ter mudança. Quem crê nisso? Deus é especialista em fazer mudança. João 42, verso 10 diz que Deus mudou o cativeiro de Jó. Isaías 43, 9 diz que Deus é especialista em fazer mudança e em fazer coisa nova. A Bíblia também diz em Provérbios 11, 8 que o justo é libertado da angústia e o ímpio fica no seu lugar. Mudança. Diga para o meu Deus, está fazendo mudança. Levanta a mão e agora está pegando o que está fora do lugar e está colocando no lugar. Aí Paulo está pregando a palavra de Deus, está anunciando o Evangelho. Só que a Bíblia vai retratar, aleluia, que Paulo é preso. E onde é que Paulo é preso? Em Roma. Paulo é preso em Roma e ele agora é colocado numa prisão domiciliar. Diga para o irmão, mesmo preso, está fraco, mesmo preso, Deus ele cuida. Quem crê que Deus ele está cuidando de você? Não foi José não? Foi ali lançado no cárcere na prisão. Só que as pessoas esquecem que lá na prisão ele é colocado como chaveiro. Eita, ele fica como líder e chefe da prisão ali, cadê a glória? E até na prisão, levanta a mão agora, Deus abençoa José. E Paulo, mesmo estando em Roma, em prisão domiciliar, tem total autorização para receber visita, tem autorização para pregar o Evangelho e tem autorização para escrever, aleluia, as suas cartas. Cadê o glória? Só que a palavra de Deus vai dizer que a igreja, a qual Paulo tinha um amor, tinha um carinho e tinha, aleluia, essa dedicação, estou preocupado com Paulo. E no capítulo 3, verso 1, e no capítulo 4, verso 1 de Efésios, Paulo diz assim, irmãos, não se preocupai-vos por mim, porque eu já estou preso, mas preso em Cristo. E ele diz, eu sou prisioneiro. E sabe o que Paulo está dizendo? As prisões não vão me parar, as prisões não vão me deter. Cadê a glória? Pensa que me entendeu, pensa que me entendeu. Cadê a glória? Mas eu já estou preso em Cristo. Estou pensando. E Paulo percebe que as igrejas estão preocupadas com ele. E entre essas igrejas, a Filipenses, entre uma das principais também está a igreja de Éfeso. Agora essas duas igrejas
Em Efésios, capítulo de número 1. Aleluia. E como vai dizendo aos irmãos, aleluia, do amor, da grandeza de Deus. E Paulo diz, não se preocupe não. Bendito é o Deus e Pai, que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Ou seja, eu vou fazer, eu estou preso, mas eu dou uma bênção. Eu estou detido, mas eu dou uma bênção. Levanta a mão e agora, eu estou aqui, mas Deus está me abençoando. Diga para o meu irmão, mesmo na luta, mesmo na prova, mesmo na tribulação, mesmo na adversidade, mesmo na turbulência, em meu problema, o caos, as adversidades que surgirem, cadê agora? Deus vai abençoar e vai agir para me dar vitória. Aí Paulo, meus irmãos, continua. E a Bíblia vai dizer aqui no capítulo 3, verso 14, que Paulo vai declarar, veja bem, um posicionamento firmatório na sua palavra. Ele diz, por causa. E a gente sabe que causa, aleluia, o que é? Uma circunstância, algo que uma pessoa tem que precisa ser resolvido ou solucionado. Se eu quero, aleluia, ter vitória em uma causa, por quê? Porque eu tenho uma causa que precisa ser resolvido. Eu tenho algo que eu almejo que seja resolvido, solucionado, que eu tenha, aleluia, êxito para que aquela situação seja praticamente modificada. Mas o que Paulo está dizendo? Por causa de quê? Paulo está preso, está em prisão domiciliar, mas ele está dizendo assim, não te preocupa não, meus irmãos, é por causa de vocês que eu me coloco no joelho. Levanta a mão agora, é de joelho, fica para ele, é de joelho, quer ver quem está pegando, é de joelho, é de joelho, é de joelho. Como é que eu vou vencer de joelho? Como é que eu vou ter vitória de joelho? Como é que eu vou ter a bênção de joelho? Como é que a vitória vai chegar de joelho? Como é que eu vou dar mergulho dessa graça? Jogo de glória de joelho! Logo Paulo quer deixar bem claro que o segredo da vitória está na oração. E em Tiago 5,16 diz que a oração, não é feita por qualquer um, meu filho. Feita por um justo, põe muitos aos seus efeitos. Veja o que Tiago deixa claro no capítulo 5,16, parte B, que a oração tem que ser feita por uma pessoa que é justificada por Cristo. Porque alguém pode dizer, mas não existe ninguém justo, não. Mas nós somos justificados, Romanos capítulo 5, mediante a fé, por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Levanta a mão e dê tua glória. Tanto é que em Efésios 6,18 ele diz assim, orai em todo tempo, com toda oração e súplica. 1 Tessalonicenses 5,17, Paulo também diz, orai sem cessar. E Jeremias tem que igreja, Jeremias disse para Jeremias falar com o povo, clama-me e eu me responderei, joga teu olho e anunciarei coisa grande e firme. Sabe por que tem gente que não tem vitória? Porque não ora. Sabe por que tem gente que não recebe milagre? Porque não ora. Cadê o glória para Jesus? A oração, repita, a oração. Está fraco, mas forte. A oração é o segredo. Diga, se quem ora tem vitória, quem não ora pode ter o quê, meus irmãos? Quem ora pode alcançar o quê? E eu vou mais além. A oração é o combustível espiritual que faz o crente seguir em meio à caminhada. Quem está entendendo a glória? Glória! Vem comigo que eu sou muito detalhista. Abre comigo aí, Efésios 3,14. Leio. Por causa disso, eu me ponho de joelhos. O que é que a gente tem aí oculto? Vamos lá. Um propósito. O que é que a gente tem aí em oculto? Oh, glória! A gente tem, aleluia, um voto estabelecido de Paulo para com Deus. Paulo está entrando num propósito de oração. Cadê o glória para Jesus? E se tu ler Romanos 8, 28,
vai dizer que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que são chamados, olha, segundo o seu propósito. Porque Deus tem propósito na tua vida, não tem? Quem quer Deus tem propósito na tua vida? Porque o propósito gera um processo, e o processo vai gerar um milagre. E eu meu irmão assim, o propósito gera um processo, e não tem que passar por um processo de cadê glória para você alcançar um milagre com glória. Mas tem pessoas que dizem, Deus tem propósito na minha vida, mas não quer passar pelo processo. Como é que você vai engolir o seu milagre? Olha, Paulo, está preso em Roma, está em prisão domiciliar. Os irmãos estão preocupados, mas Paulo diz, não se preocupe não, não se preocupe não, faça a obra, fique firme. Jesus, porque essas prisões não vão me entender, não vão me parar. Eles estão completamente enganados, porque eu já sou prisioneiro de Jesus Cristo. Quem está entendendo, levanta a mão agora. Não corra do processo, não. Passe pelo processo. Cadê a glória para Jesus? A palavra de Deus deixa bem claro lá em Hebreus capítulo 12, verso 2. Que tem pessoas, pastor Marmota, pastor Severino de igreja amada, que só para aí, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Aí quando diz assim, ao qual aquele que suportou a cruz, apaixonou glória, e não levou o que lhe sobreviria, mas permaneceu conforme o desígnio, a vontade, levanta a mão da glória, o propósito e aquilo que foi posto sobre ele, permaneceu até o fim. Cadê o glória? Cadê o glória? E tem pessoas aqui que quer vitória, quer milagre, quer bênção, quer providência, quer cura, quer as bênçãos e quer parar. Como é que vai ter vitória? Não. É Daniel 12, 13. Tu, porém, vai até o fim. É Mateus 24, 13. Aquele que perseverar até o fim será salvo. É Apocalipse 12, 10. Se ele viu até a morte, dar-te ele a coroa da vida. Ninguém vai pessoa pelo lado, nem para parar, nem pelo meio, nem pela metade, nem para voltar, não. Levanta a mão agora. É para ir até o fim. Qual tem sido o teu propósito? Vamos falar de propósito? Vamos falar de fogo? Vamos falar de compromisso? Ana, 1 Samuel capítulo 1, verso 12. Diz que ela perseverou em orar e fez o voto. Então, em propósito, colocou-se de joelho. Aleluia! E pediu que Deus lhe desse o quê? Um filho. O propósito foi tão forte, meus irmãos de igreja amada, que em 1 Samuel, capítulo 2, verso 5, Ana diz assim: a menina que dava filho não deu mais filho, enfraqueceu. E eu, que não podia gerar filho, cadê glória? Tive 7. Levanta a mão agora. Ela queria um, cadê glória? Mas o propósito gerou um processo. E o processo que ela enfrentou fez com que ela fosse perseverante, fiel até o fim, cadê glória? E gerou na sua vida um milagre. E a bênção foi multiplicada sobre ela. Diga para a pessoa do lado, para a vitória chegar. Diga forte, para a vitória chegar. Para o milagre acontecer. Diga para você cantar o hino da vitória. Diga para ele, você tem que ter propósito. Diga para ele, você tem que estar em oração. Diga para ele, cadê a glória? Você tem que estar firme. Mas, quando eu entro no propósito, quando eu entro em aliança, quando eu entro em compromisso para com Deus e não faço, ou quebro, ou desejo, o que é que acontece? Vamos para a Bíblia? Deuteronômio, anota aí, capítulo 23, verso 21. Fala que aquele que fez o voto, ou entrou em propósito para com Deus, cuide em pagar. Porque ele não tarde, viu? Mas faça de tudo para cumprir, para ser fiel e permanecer até o fim com aquilo que reservou para com Deus. Deuteronômio 23, 21. Porque aquele que entra num propósito, ou que faz um voto e não cumpre, será cometeu pecado. Levante a mão da glória para Jesus.
tive falta com Deus. Daí outra, Deuteronômio 23, verso 21. E tem muitas pessoas sofrendo por quê? Quebraram a aliança. Quebraram o propósito. Não foram fiéis até o fim. Qual foi, bispo? Foi 2 Timóteo, capítulo 4, versos 7 e 8. Está indo morrer. E alguém gosta das tuas últimas palavras. Porque todo mundo tinha direito a dar suas últimas palavras. Aí lá vai Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira. Verso 7 de 2 Timóteo 4, viu? E guardei a fé. Verso 8: agora estou indo de encontro ao justo juiz, a qual me dará a coroa da justiça, não só a mim, cadê glória, mas a todos os que esperam a sua vinda. Levanta a mão na glória, até na glória ele diz assim: ele mata logo, deixa ele morrer, cadê glória, porque eu vou me coroar, eu vou morrer aqui, vou viver no céu e vou receber o galardão da minha coroa. Valeu, glória, forte. Diga para ele: vai até o fim, vai até o fim, vai até o fim. Já vai até o fim, mas fulano está com cara feia, mas meu Deus, você levantou contra mim, mas fulano me vende, mas fulano não gosta de mim, meu filho, a vermelha, a fruta é apedrejada, meu filho, que me chamada para preço, meu filho, que me escolhido tem que entender, que tem que passar pelo processo. Veja, José, é muito bonito, né? Exofenate, Polear, grande governador do Egito, José, teve um nome mudado. Oh, glória, glória forte, superintendente, representante do rei do Egito, Faraó, maior do que Potifar. Levanta a mão da glória, mas não se esqueça que ele foi vendido, foi apelidado, chamado missionador, foi jogado dentro da cova, foi revendido, cadê a glória para Jesus? Foi servido como escravo, cadê a glória? Foi acusado de algo que não cometeu, foi parar na prisão, ficou calado, você é de 20 a quase 25 anos, cadê a glória? Mas depois foi para a cadeia do governo. Está entendendo o processo? Diga para Deus, meu irmão, o processo é para gerar um milagre na tua vida. Tu não está compreendendo nada agora. Levanta a mão de glória. Tu vai entender depois, rapaz. Oh, cadê a glória? Agora vem comigo que eu concluir. Se tu leres Efésios capítulo 3, aí no finalzinho do verso 14, Paulo diz assim: vai perante o dominante. Vem, por favor, Efésios 3, 14. Por causa disso, eu me ponho de joelho perante Jesus Cristo. Olha aí o que ele diz: não é perante o problema, não é de prostrar diante das adversidades, não é de prostrar mediante as perseguições, não. É surgindo pedrada, é surgindo dificuldades, eu passando por problemas, mas eu continuo de joelho. Cadê o nome? Eu continuo de pegar, mas eu continuo de joelho. Eu falo, talvez seja uma mensagem que eu nem queria ouvir. Tudo bem, mas tu está aqui para ouvir, é o que tu quer, o que Deus quer para a tua vida. Jesus quer que você entenda, cadê glória? Que tu tem que se despertar, tu tem que se converter. Levanta a mão e glória, e tem que viver a vida de oração. Vamos, Jesus viveu uma vida de quê? De oração. Em Mateus 26, 41, vamos lá. Vigiai, vai lá depois e orai. Que é que em Marcos 9, 29, casta de demônio. Só sai. Tem que ter o jejum, mas também tem que ter a oração. Mateus capítulo 6, verso 6 ao 10. Como a gente ora? Ora assim: Pai nosso que está no céu, oração dominical, santificado seja o teu nome, venha o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós te perdoamos aqueles que não têm se ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Cadê glória? Amém. Mas presta atenção no verso 10 aí de Mateus 6. A tua vontade seja feita. Aonde? Na minha vida, na tua vida, aqui na terra, tá fraco, aqui na terra. Diga para o irmão, porque a vitória tem que estar no centro da vontade de Deus. Porque milagre, cadê a glória? Tem que estar no centro da vontade de Deus.
do líder. Vê o modelo, meu pastor. Cadê o glória daquele que é chamado para sofrer por amor do Evangelho? Está lá em Lucas 9, 23 e Mateus 16, 24. Essas palavras foram arrancadas hoje no vocabulário da igreja. Cadê o glória? Calvário, arrebatamento, conselho, cadê o glória? E renúncia! Jesus diz em Lucas 9, 23, Mateus 16, 24: se alguém da minha posse, negue-se a si mesmo, toma cada dia a sua cruz e siga. Cadê o glória? Não estou ouvindo glória. Cadê o glória? Cadê o glória? Cadê o glória? Quem crente de oração está entendendo. Quem crente que está passando pelo processo não está entendendo. Quem crente que tem proposta da glória está entendendo. Levanta a mão da glória para Jesus. Tem que pagar o preço. Veja que ele disse o seguinte: com tudo que se levanta, com tudo que me sobrevém, eu fico de joelho perante Deus. Que exemplo! Que homem extraordinário! Que homem de chamar! Que homem, meu irmão! Cadê a glória? Que Deus é Paulo! Tem mais. Se tu leres, porque a oração, essa segunda oração que Paulo faz, é complemento da oração de Efésios capítulo 1. Aqui no capítulo 3, no verso 14 ao 21, Paulo vai fazer a sua segunda oração. E eu já expliquei o 14. Mas se você pegar do 15, do verso 15 de Efésios 3 até o 21, Paulo vai frisar a família. Ele está falando da família espiritual, da igreja, a família que sois vós. Ele diz aí. Ele vai frisar, vem aí, a fé. Ele vai frisar o amor, a grandeza e o poder de Deus. Cadê o glória? Tu não entendeu não? Cadê o glória? Vai frisar a família, vai frisar o amor, vai frisar a fé, vai frisar o poder e a grandeza. Levanta a mão e a glória de Deus. Aí para totalizar tudo, quer tirar mais de uma hora de relógio, só me falar de fé, porque tem que ter fé, que a Bíblia diz em Hebreus 6 que sem fé é impossível agradar a Deus, porque lá em Hebreus 10:38 diz que o justo viverá de quê? Da fé. Em Marcos 9:23 diz que tu puderes crer, se você tiver fé, tudo é possível aquele que crê. Em João 11:40 diz que crê e verás a glória de Deus. Quando ele acalma a tempestade, ele diz assim: porque tem homem de pequena fé. Levanta a mão e eu tenho mais fé. Eu preciso ter mais fé. Levanta a mão e agora você precisa ter mais fé. Amor. Sem contar que em Romanos 12:9 diz assim: o amor seja não fingido. Sem contar que em Mateus 24:12, veja que tem amor fingido e tem amor frio. Mateus 24:12 diz que se multiplicar o quê? A iniquidade, o amor de muitos esfriará. E Paulo fala do verdadeiro amor lá em 1 Coríntios 13:7. O verdadeiro amor tudo crê, tudo sofre, tudo espera e tudo suporta. E em 1 Coríntios 13:13 ele diz: permanece a fé, a esperança e o amor. Entre a fé, a esperança e o amor desses três, o mais importante e o maior foi o amor. Cadê o glória para Jesus? E a grandeza de Deus? Aí eu organizo fechando a minha Bíblia agora, fecha a tua Bíblia, no verso 20 de Efésios 3. Olha o que Paulo diz aí: ora, aquele que é poderoso, falando acerca de Deus, diabo de Josafá, para fazer tudo e muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nós opera. Cadê o glória? Quem tem essa mensagem revelada de Deus para a sua vida? Aí Paulo termina a sua carta no verso 21 de Efésios 3, termina o capítulo 3 dizendo assim: a ele a glória, a ele a honra, cadê a glória? A ele a grandeza do poder. Mas ele diz que é o
para o trabalhar e querer. Fica de pé. Porque para Deus nada é impossível. E no dicionário de Deus, a palavra impossível não existe. Quem recebeu? Quando eu meditava, irmão, ligado no cérebro do seu nariz, eu fazia uma vasculhada ali rapidamente, eu pude analisar o exemplo deste grande homem, Paulo. O globo. Porque tem pessoas que passam o mínimo de prova. Estou na prova, não vou não. Estou na luta, não vou não. Mas o homem preso aqui, ó. O homem detido aqui, ó. E está preso, está sofrendo, mas está passando força da igreja. Está sofrendo, está aprisionado, mas está aumentando a fé dos irmãos. Quem está entendendo? Aprenda a ter propósito. O que Paulo vai ter, meus irmãos? Que eu gosto de dizer. Porque a maioria da Bíblia fala disso. Repita assim: Paulo vai ter ação e atitude. Aqui. Qual é a atitude que ele vai ter? Escrever a carta, e após escrever a carta, vai colocar a face no pó e vai orar. Quer milagre? Vai orar a terra. Quer bênção? Vai orar a terra. Quer receber os benefícios do meu irmão? Tu quer ver? Ora mais. Quem não ora, ore. Cadê o glória para Jesus? E Jesus ama, viu? Olha o que Deus diz no Evangelho 8:17. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam. Cadê o glória? Me acha. Cadê o glória? Cadê o glória? Cadê o glória? Se ele ama quem busca, quem busca. Meu Deus do céu, cadê a glória? Vem cá. E agora, Josafá, vem orar, agradecendo a Deus por esse trabalho maravilhoso nesta tarde. Repita comigo essas palavras: por causa disso, está fraco, por causa disso, eu me coloco de joelhos perante Deus, porque Ele resolverá e dará vitória